Facilita muito. Hã? Meia hora, vamos dar um sinal. Bom, vamos retomar os trabalhos. Nesse segundo painel, o tema será o Acordo de Leniência. A exposição será feita pelo desembargador federal Paulo Fontes e o debatedor será o Dr. Luciano de Souza Godoy. Dr. Paulo Gustavo Guedes Fontes, ele foi auditor fiscal do trabalho, promotor de justiça e procurador da República no estado de Pernambuco, Bahia e Sergipe, tendo sido procurador-chefe da Procurador Regional Eleitoral. Em 2012, foi nomeado desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é mestre em Direito Público pela Universidade de Toulouse, na França, e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. É autor de O Controle da Administração pelo Ministério Público e Filosofia de Direito, além de diversos artigos jurídicos. Dr. Paulo, obrigado por ter aceito o convite, de participar desse seminário, expondo esse tema do Acordo de Leniência. O senhor está com a palavra. Obrigado. Pois não, bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o Dr. Fernando Mendes, presidente da nossa associação, da AJUFESP, em nome de quem cumprimento todos os magistrados federais presentes. Cumprimento igualmente o Centro de Estudos da AJUFESP, dirigido pelo Dr. José Carlos Francisco, servidores do Poder Judiciário presentes, amigos, muito bom dia. Faço um cumprimento especial ao ministro Rogério Schietti por sua palestra excelente, ministro, demonstrando seu compromisso com a eficácia da jurisdição penal, balanceado pelo respeito às garantias individuais. Acho que é nesse contexto que nós temos que caminhar, e me incluo, né, nesse contexto, justamente por exercer a jurisdição penal aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutor Pier Paulo, não sei se ainda se encontra, também sempre muito ponderado, de maneira que, certamente, minha intervenção vai ser muito mais modesta sobre os acordos de leniência, e eu espero que, pelo menos, complementem o quadro da primeira intervenção, porque, como o ministro Schietti adiantou, os acordos de leniência são, de certa forma, semelhantes à delação premiada, ao Instituto da Colaboração Premiada, mas na esfera administrativa e civil, e também envolvendo não pessoas naturais, mas pessoas jurídicas. Então, eu penso que conhecer um pouco dessa lei 12.846, que foi regulamentada pelo decreto 8.420 deste ano, nos dá um quadro completo desses institutos e também nos situa um pouco diante das polêmicas que vêm surgindo, né, na aplicação desses diplomas, e, em particular, quanto aos acordos de leniência, neste ano houve uma polêmica quanto às competências governamentais, notadamente da CGU, em firmar acordos com empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Então, é basicamente um quadro esquemático dessa legislação que eu quero oferecer aos senhores. Então, nós temos aí a Lei Anticorrupção, surgindo em 2013, e, como também já foi dito, fazendo sequência aí a uma série de diplomas legais que se preocuparam com a questão da corrupção, né? Então, nós podemos lembrar da Lei de Licitações, a Lei 8.666. No ano anterior, inclusive, em 1992, nós temos a importante Lei de Improbidade Administrativa, né? A própria Lei da Ação Civil Pública, ainda
mais anterior, de 1985, também tem sido usada como forma de combater a corrupção, de anular certos atos e contratos da administração pública. Né? Em seguida, mais recentemente, nós tivemos a Lei de Lavagem de Dinheiro, de 96, que foi substancialmente alterada por legislação mais recente. Então, são todas leis que objetivam dar maior eficácia ao combate à corrupção e, de certa forma, fazer com que o Brasil dê cumprimento a tratados e acordos e convenções internacionais. O aspecto talvez mais relevante da lei anticorrupção é justamente esse primeiro aí, a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas na esfera administrativa e civil. Responsabilização objetiva por atos lesivos à administração pública brasileira ou estrangeira. Então, essas empresas que forem beneficiadas por atos contra a administração, então, o artigo 5º da lei traz um rol exemplificativo desses atos. São atos em que haja pagamento de vantagem a agente público, são atos que frustrem a concorrência em licitações. Então, basicamente, o artigo 5º se fixou nessas duas modalidades, as vantagens e os atos que frustrem a concorrência nas licitações, que impliquem burla ao mecanismo das licitações. Então, a pessoa jurídica que for beneficiada por esses atos, ela estará sujeita às penalidades administrativas e civis da lei anticorrupção. E isso de uma forma que a lei chamou responsabilização objetiva, ou seja, independe a responsabilização da pessoa jurídica da responsabilização individual dos seus dirigentes ou de quem tenha cometido, de quem tenha veiculado essa proposta, esse pagamento de vantagens e etc. Então, é isso que a lei está chamando de responsabilização objetiva. E aqui eu faço uma observação pessoal, que eu não vejo esse qualificativo de responsabilidade objetiva como o mais relevante aqui da legislação. E digo isso porque a pessoa jurídica, ela sempre vai ser representada na sua vontade por um agente, por uma pessoa natural. Então, quando nós falamos de responsabilidade objetiva, por exemplo, na esfera do meio ambiente ou na esfera do consumidor, o que nós estamos querendo dizer é que mesmo que falte o elemento subjetivo de culpa ou de dolo no agente daquela empresa, ela responderá pelos danos. Mas o ato de corrupção, o ato lesivo à administração pública, né, em geral, e acho que na esmagadora maioria das vezes, ele é um ato de vontade, sim, um ato de vontade doloso. Então, me parece que a questão de se falar que é uma responsabilidade objetiva, ela não... me parece que não tem maior relevância. O que está se fazendo é uma imputação dos atos do agente à pessoa jurídica. Como nós temos isso na responsabilidade civil do Estado, não na forma da responsabilidade objetiva que nós conhecemos na nossa Constituição, mas na forma da responsabilidade subjetiva, né, que surgiu na França, a chamada faute du service, que era justamente essa imputação do ato pessoal à pessoa jurídica, à pessoa pública, né? Então, me parece que é assim, a não ser que nós possamos pensar num extremo que seria, por exemplo, a empresa contrata um despachante para obter um determinado alvará ou licença e esse despachante corrompe um agente sem a empresa saber. Ainda assim, incidiriam as penalidades da lei anticorrupção,
aí, de fato, chegaríamos a uma responsabilidade mesmo objetiva, sem qualquer necessidade do elemento anímico aí dos agentes da empresa. Mas acho que, na maioria dos casos, o que vai haver é uma imputação dos atos do agente à pessoa jurídica, levando a uma punição direta da pessoa jurídica, né? O que nós não tínhamos obrigatoriamente nos outros diplomas. Então, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, nós temos a possibilidade do beneficiário ser obrigado a reparar o dano. Isso nós já tínhamos ali na lei de improbidade. Na esfera penal, também nós poderíamos ter uma situação em que um sequestro, uma medida assecuratória penal, vá em busca de bens da pessoa jurídica que teria sido beneficiada por uma transação. Mas, em nenhum desses casos, a responsabilização é tão direta da pessoa jurídica de forma autônoma, como nessa lei anticorrupção. Eu até lembro aqui um caso, o desembargador Nino Todo participou desse julgamento na sessão, em que recentemente, num caso grande de corrupção que corre aqui na nossa Justiça Federal de primeiro grau, envolvendo cartéis na questão dos trens, um agente, um dos réus ou investigados, eu não sei em que fase está a ação penal, a investigação, ele fez uma delação premiada e essa investigação prosseguiu e houve a indisponibilização dos bens da empresa como um todo, mais de 70 milhões de reais. E o agente não era um sócio da empresa, era um empregado da empresa. Então, o mandado de segurança questionava: a empresa é responsável patrimonialmente por um ato de um empregado seu, né, na esfera penal, sem compor a lide penal, e acabou que a sessão concedeu o mandado de segurança para levantar o bloqueio, né, por maioria. E então são essas questões que eu penso que a lei anticorrupção ela vem de alguma forma tentar obviar, criando uma responsabilização direta e mais grave, mais explícita da pessoa jurídica por atos corruptivos dos seus agentes. Como eu falei, as sanções podem ser administrativas ou judiciais. A competência para o processo administrativo, que inclui basicamente a imposição de multas pesadas, ela é, segundo a lei, da autoridade máxima de órgão ou entidade do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, isso talvez seja um defeito da lei, ela cria uma multiplicidade aí de autoridades capazes de abrirem esses processos administrativos e de imporem as sanções. Então, em cada município, por exemplo, nós teremos várias autoridades habilitadas e competentes para esse tipo de processo administrativo. As penalidades aí do processo administrativo seriam essa multa que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa e uma publicação extraordinária da decisão condenatória que, evidentemente, tem a finalidade de impor um ônus aí à credibilidade daquela empresa no mercado e na sociedade. Essas multas podem chegar realmente a valores astronômicos. A CGU negociava, por exemplo, um acordo de leniência com a SBM holandesa, salvo engano, envolvida nas questões da Petrobras. O acordo de leniência previa o pagamento de uma multa de R$1 bilhão. Então, possivelmente, essa multa seria muito maior caso não feito o acordo. Na esfera, e além das multas, das sanções administrativas, nós temos sanções judiciais. Essas sanções só poderão ser impostas pelo Poder Judiciário, né, sendo legitimados aí
a União, os estados, Distrito Federal, municípios, através de suas advocacias públicas, e o Ministério Público. E aí, quais são as sanções? Perdimento dos bens que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Então, essas sanções da lei anticorrupção são judiciais. Uma coisa interessante, aqui as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Um outro aspecto, a possibilidade de indisponibilização dos bens. E, por fim, no artigo 20, o Ministério Público, e aí só o Ministério Público, pode também requerer nessas ações a imposição das sanções administrativas, ou seja, aquelas multas pesadas e a publicação da decisão, caso as autoridades administrativas tenham sido omissas. A aplicação das sanções, ela terá como parâmetros os indicados na lei, entre os quais constam a gravidade da infração, a vantagem auferida, quer dizer, o quantum, a magnitude da vantagem, a situação econômica do infrator, a cooperação que ele tiver prestado na apuração do processo administrativo. E merece destaque aí esse inciso 8, que também servirá para modular a sanção ou abrandá-la, que é justamente a questão da compliance, que a nossa lei traduziu como mecanismos e procedimentos internos de integridade. A doutrina vem se referindo em português a esse conceito de mecanismos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, me parece que é a única menção da lei anticorrupção à questão da compliance, mas ela foi recebida justamente como uma legislação que incentiva os mecanismos de compliance por parte das corporações e das empresas em geral. Já era uma preocupação da legislação de lavagem de dinheiro e que também vem agora manifestada aí na lei anticorrupção. O acordo de leniência, como o acordo de delação premiada, tem requisitos. E, basicamente, o que se tem muitas vezes argumentado, até frente a essa disposição que o governo manifestou de fazer acordos de leniência, é que o acordo de leniência não é uma mera assunção de culpa. Então, não é simplesmente o fato da empresa assumir a culpa de uma determinada conduta que vai habilitá-la ao acordo de leniência. O acordo de leniência exige que a colaboração seja efetiva, e isso significa que dela resulte identificação dos demais envolvidos e obtenção célere de informações e documentos. Esses são parâmetros para o que seja a colaboração efetiva. E outros requisitos que a lei estabelece, e que são, no caso da lei anticorrupção, diferentemente da delação premiada, são cumulativos, ou seja, a empresa deve atendê-los a todos, estão os seguintes: o conceito de ring the bell, que é a expressão americana, quer dizer tocar o sino. Só a primeira empresa é que pode ser beneficiada. Aquela empresa que vier em primeiro lugar e fizer a denúncia e trouxer os elementos e trouxer a novidade daquela infração, daqueles atos para a autoridade. Então, isso é um aspecto, um parâmetro, uma baliza muito importante da lei. E uma discussão que surge aí é o seguinte: a informação tem que ser nova, sim, mas nova para quem? Nova para a CGU, que é o órgão federal pela própria legislação competente para
para a lei anticorrupção, tanto para os processos como para o acordo leniense, ou novas para o Estado, considerado lato sensu. Ou seja, se aquelas práticas já são conhecidas da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal no âmbito de um procedimento penal, a CGU estaria autorizada a fazer acordos de leniência com essas empresas. Isso é um problema. Os outros requisitos seriam cessar a prática infracional, a prática ilícita, e o outro, admitir a participação e cooperar permanentemente com as apurações. Como eu já falei, na esfera federal, a competência é da Controladoria Geral da União, tanto para o processo quanto para o acordo de leniência. E o problema surge realmente nessa concomitância de apurações, né? Se tem apurações penais em curso, existem apurações administrativas para fins de aplicação da lei anticorrupção. Então, isso cria uma dificuldade, né? A ponto de o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, postulou uma proibição da CGU de firmar esses acordos de leniência, sem que houvesse aval do Ministério Público Federal. Entendeu o procurador no TCU, o procurador Júlio Marcelo, que esses acordos de leniência na esfera administrativa fragilizariam de alguma forma o poder de fogo do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, nos procedimentos penais. E postulou que o TCU proibisse isso. Me parece que, de acordo com a lei, não caberia essa medida da proibição. A lei é muito explícita de que a competência realmente cabe à Controladoria Geral da União, né? Então, nesse sentido, também decidiu o TCU, nesse acórdão 824, salvo engano é desse ano também, e o TCU estabeleceu, sim, que não caberia suspender ou proibir os acordos de leniência, mas ele fixou parâmetros, através, inclusive, de uma instrução normativa, parâmetros que devem ser obedecidos pela CGU e também a obrigatoriedade da CGU submeter os acordos de leniência ao TCU. Né? Foi uma decisão, de certa forma, não falo com crítica, mas criativa, né? Porque também não há essa previsão de submissão desses acordos ao TCU, mas o TCU talvez tenha aí se orientado pelas disposições constitucionais relativas aos tribunais de contas, que prevêem uma prospecção aí bem ampla da legalidade dos atos administrativos e etc. Né? Mas, de qualquer forma, existe esse problema da concomitância das apurações. A Lei 12.529 de 2000 de 2011, que é a lei do CAD, a lei das infrações econômicas, dos crimes econômicos e dos cartéis. Essa lei já previu o acordo de leniência feito com o CAD, isso em 2011, e tem sido utilizado com amplitude. No artigo 86 da lei do CAD está previsto o acordo de leniência, feito também com o próprio CAD. Né? O Ministério Público não é o titular, a autoridade legitimada a firmar os acordos de leniência no âmbito da lei do CAD. No entanto, essa lei previu um efeito do acordo de leniência que a lei de corrupção não previu, a lei anticorrupção, que é o quê? A extinção da punibilidade dos crimes econômicos apurados. Então, se houver acordo de leniência com o CAD e devidamente cumprido esse acordo, os crimes têm a punibilidade extinta, né? Então, esse efeito não existe na lei
anticorrupção. Isso, por um lado, foi considerado um aspecto de fragilização da lei anticorrupção. O ministro Benjamin Zimler, do TCU, numa palestra recente, ele considera que a lei anticorrupção não deu garantias e estímulos suficientes para que uma empresa faça o acordo de leniência, porque ela continua passível da responsabilização penal. Por outro lado, existe alguma preocupação em se conceder a uma autoridade administrativa o poder de decidir sobre o andamento da ação penal. Então, realmente, nós temos aí, pelo menos na lei do CAD, essa possibilidade da autoridade administrativa, com alguma discricionariedade, que é própria ao acordo de leniência, acabar levando à extinção da punibilidade dos crimes que tenham sido praticados. Então, poderia aí haver alguma ofensa ao princípio da titularidade da ação penal, que é do Ministério Público por dicção constitucional. É uma questão que tem que ser amadurecida. No CAD, o Ministério Público não demonstra insatisfação com essa situação porque o órgão tem envolvido o Ministério Público nesses acordos. Então, o Ministério Público tem, de alguma forma, dado o seu aval para os acordos de leniência que são feitos no CAD. Mas fica essa questão que me parece que é a grande questão hoje envolvendo os acordos de leniência, é essa questão da concomitância das instâncias, da eventual participação obrigatória ou não do Ministério Público na negociação desses acordos, né, e em eventual prejuízo que possa advir do órgão administrativo fazer esses acordos sem a intervenção da instância penal. Então, senhores, basicamente isso. As consequências do acordo de leniência é isentar a pessoa jurídica daquela publicação da decisão condenatória e reduzir a multa em até 2/3. Então, sim, e também essas duas medidas que são sanções administrativas e a do inciso 4º do artigo 19, que é uma sanção judicial, que é aquela de não receber subvenções públicas. E essa talvez a que mais interesse às empresas envolvidas aí no escândalo em fazer o acordo de leniência, porque elas ficariam livres dessa penalidade das subvenções. Por fim, a lei dispõe que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Então, seriam basicamente essas as considerações que eu tinha a fazer, um assunto novo e que exige realmente aí a reflexão da comunidade jurídica. Agradeço mais uma vez, doutor Fernando, o convite e a participação de todos. Dr. Paulo Fontes, nós que agradecemos pela palestra, pela exposição. De fato, a questão do acordo de leniência também, como a colaboração premiada, é um tema que vem preocupando muito a comunidade jurídica. Esse aspecto da segurança jurídica, em relação a quem tem a competência para propor a participação do Ministério Público, é um tema que está trazendo grande dificuldade até para que a efetividade desses acordos aumente, né? E essa ideia de debatê-lo nesse contexto desse seminário é exatamente isso. O senhor trouxe esse histórico do Instituto e apontando algumas das dificuldades. E o doutor Luciano de Souza Godoy, um colega nosso também, ex-colega de magistratura, hoje é advogado, mas que trabalha sempre com a gente nos eventos, nos auxilia muito. Ele aceitou também o convite para vir aqui debater esse tema. O doutor Luciano é graduado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mestrado em Direito Civil e doutorado em Direito Civil também pela Universidade do Largo de São Francisco. Foi professor visitante na Universidade de Colômbia entre 2006 e 2007. É advogado em São Paulo e professor doutor da Escola de Direito de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Também é membro honorário da Associação de Juízes Federais do Brasil, membro também da Sociedade UFESP, tem que acrescentar o currículo aqui, doutor.
e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, sócio efetivo do Instituto Paulista de Direito Agrário e da Associação dos Advogados de São Paulo. Doutor Luciano, por favor, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos, prezado Dr. Fernando Mendes, desembargador Paulo Fontes, prezado ministro, desembargadores, juízes, juízas, servidores, advogados. Prazer aceitar o convite da JUFESP, estar aqui novamente nessa casa de amigos. E gostei muito do convite, gostei muito de receber essa provocação para falar um pouco de acordo leniência. Eu gostaria de destacar 2 ou 3 pontos de forma muito breve para trazer o debate e provocá-los mesmo a refletir sobre o momento que vivemos nesse país, né? A minha ótica é uma ótica da iniciativa privada, né? Uma ótica de um advogado que trabalha no assunto hoje que a gente chama de corrupção e que virou propriamente no Brasil um microsistema de direito, né? Muito provocado e de forma muito feliz e como uma evolução da nossa sociedade, do Estado de Direito, a partir do Poder Judiciário, da Justiça Federal e da atuação do Ministério Público e da Polícia Federal, né? Então, evoluímos como país, evoluímos como sociedade por meio do Judiciário, do sistema de justiça, da atuação da Polícia e do Ministério Público na conhecida Operação Lava Jato. E o curioso é que essa atuação prática fez nascer entre nós um debate, a edição de leis, e hoje a gente fala até rapidamente de um microsistema de estudos chamado anticorrupção, do qual a lei anticorrupção faz parte, junto com os institutos de direito penal e a própria legislação da ação de improbidade. E é muito curioso esse fenômeno para quem observa o direito, porque não é a regra. A regra é criarmos uma nova legislação e, a partir daí, nascer um amadurecimento teórico e doutrinário e ela ir sendo aplicada de forma gradual, onde os aplicadores do direito, os operadores do direito, vão crescendo a sua curva de conhecimento em cima do caso. E o sistema de corrupção, na Operação Lava Jato, aconteceu justamente o contrário. Nós partimos do caso para criar soluções, métodos, doutrina e jurisprudência, pautando tudo isso, para encontrar caminhos para evoluirmos como sociedade. Então, eu acho esse um ponto muito curioso. O judiciário, pela decisão dos juízes, dos desembargadores, dos ministros, fazendo um direito a partir do caso concreto e criando isso que chamamos hoje de sistema anticorrupção, né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, antes ainda de falar do acordo de leniência, é a questão que eu acho fundamental para darmos um passo além da evolução, que é a regulamentação do lobby no Brasil, né? Fiz até um texto recente, publicado no Jota, provocando esse assunto, e nessa pesquisa eu percebi que quase ninguém é contra a regulamentação do lobby. Até porque o lobby, ele existe, é uma advocacia no sentido de defender interesses perante o parlamento e que acontece mesmo ela não sendo regulamentada. A gente só irá trazer com a regulamentação do lobby um maior sistema de transparência àquilo que já acontece. E isso, na minha opinião, vai ser um passo além nas relações das empresas com o parlamento, das empresas com o governo, das empresas com os partidos políticos, para evoluirmos nesse sistema de anticorrupção. A crise nas empresas. Como é que ocorre, ou qual é a consequência de uma operação que prende executivos, gera uma busca e apreensão? Todos podem imaginar que isso traz um caos na vida da empresa, né, de um determinado momento para outro. Com razão, ninguém diz que não deve acontecer, mas do ponto de vista da empresa, que é um órgão muito maior e muito
é mais extenso que os seus próprios acionistas e a sua própria diretoria, gera muita apreensão. Tem uma relação muito grande nessa gestão de crise, os advogados e a mídia, né? Há uma gestão da crise por meio das notícias de imprensa. A empresa geralmente sofre um corte no recebimento dos clientes. Uma das primeiras coisas que a Petrobras fez ao surgirem os escândalos foi parar de pagar todo mundo, pagar as empreiteiras, parou de pagar até quem fornecia marmita, até o serviço de transporte, até para ver o que podia ser pago ou não, o que tinha sobrepreço ou não, né? Então, gerou uma escalada em série de inadimplências, porque se ela não paga a empreiteira não paga os fornecedores, que não paga os empregados e que, por sua vez, ficam sem remuneração. Então, há um corte no recebimento por parte dos clientes, há um corte por parte do governo e há uma quebra de linhas de financiamento bancário. Os bancos hoje, pela legislação de lavagem de dinheiro, são muito rigorosos nessa aferição, então o primeiro sinal de crime de corrupção, os bancos param tudo no fornecimento de crédito para averiguar se há lavagem de dinheiro ou não. Então a empresa praticamente seca os seus recursos num período muito curto de tempo. De outro lado, todos que são credores, como a gente diz, partem para cima, né? Porque o dinheiro está acabando, você quer cobrar o seu crédito rápido, porque quem chega primeiro tem mais chance de receber. Então, se avoluma muito rápido as reclamações trabalhistas, os bloqueios bacenjúdios e as cobranças bancárias, né? O que faz esse conjunto criar uma crise, uma tensão, uma relação de insegurança entre os colaboradores, os empregados, os clientes e os fornecedores de uma determinada empresa. Então, o acordo de leniência surge, essa é uma provocação que eu gostaria de trazer aos senhores, aos magistrados. O acordo de leniência ele tem um interesse público nítido, como bem destacou o desembargador Paulo Fontes, de colaborar na continuidade das investigações na esfera administrativa e civil. Mas ele tem também o interesse público de preservação da empresa, que é mais importante do que o acionista ou o diretor que praticou um ato criminoso. A empresa tem, hoje, o direito de empresa hoje tem uma visão que a preservação da empresa é no sentido do interesse público, na preservação das relações de emprego, nos pagamentos de tributos e na sua própria cadeia de um lado, fornecedores e de outro lado, os clientes. Então, o acordo de leniência passa por sobrelevar essa crise que eu mencionei há pouco aos senhores, por meio de trazer a empresa novamente para uma estabilidade de funcionamento, podendo contratar, podendo receber dinheiro, podendo pagar fornecedores e poder continuar recebendo linhas de crédito dos bancos públicos e privados. Então, há, no nosso modo de ver, um interesse público de preservação da empresa que é muito claro no acordo de leniência. Se procurarem no site da Controladoria Geral da União, que, como disse o desembargador, é o órgão hoje federal centralizador dos acordos de leniência, nós vamos ver os requisitos e os benefícios, está bem esquematizado. Os requisitos, primeiro deles, e o importante, é uma manifestação de vontade, que a criação dessa manifestação de vontade dentro de uma companhia leva tempo, porque como ela tem acionistas, conselhos, e diretoria, a formação do conteúdo decisório não é um conteúdo decisório de um dia para o outro. Mas, manifestada a vontade de aderir a um acordo de leniência, haverá negociação das suas condições e das suas cláusulas. Então, eu participei de um caso da Operação Lava Jato, que ainda não concluiu, por isso não posso mencionar, mas hoje tem uma prática criada pela jurisprudência dos casos, de se fazer um memorando de entendimentos, como se fosse uma carta de intenções, né? Então, esses memorandos vão ficando mais completos, porque a companhia também não sabe se a Controladoria Geral da União e o Ministério Público vão aderir. Então, no primeiro momento, se revela alguns fatos, aí eles falam assim, podemos seguir, e os memorandos de entendimentos vão crescendo em informações e em conteúdos até se fechar a minuta final do que será o conteúdo do acordo de leniência, né? É uma metodologia muito interessante, muito séria, desenvolvida pelos integrantes da Controladoria Geral da União.
Em termos de benefícios, basicamente os mais importantes, além do lado do poder público, que é o recebimento da indenização e da multa, do lado da empresa é a isenção para voltar a participar de certames públicos, concorrências e licitações e voltar a poder contratar com o poder público e receber financiamentos e subsídios. Isto é, poder voltar a participar do mercado em pé de igualdade com seus outros concorrentes que não tiveram a crise de uma questão de corrupção. Então, esta isenção é o que é buscada pelas empresas, que é o centro daquilo que lhes mencionei, da preservação da empresa dentro do acordo de leniência, o resgate da declaração de inidoneidade para contratar com o poder público. Também, desembargador Paulo, é fundamental, acho fundamental, como falou, a participação do Ministério Público e o envolvimento de outras esferas, além da própria Controladoria do Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União e o CAD. Um ato de crise deste corrupção faz gerar, no ambiente de uma companhia, iniciativas múltiplas de órgãos públicos que começam, no seu dever de ofício de investigar as infrações que lhes são competentes, a buscar os indícios para o processo disciplinar. Então, a acordo de leniência hoje, e essa é algo também que vem sendo criado a partir da experiência prática, é um acordo de leniência de múltiplas partes do lado do poder público. O Ministério Público há que participar para que seja dado fim a uma ação de improbidade, se ela já existe, e se ela não existe, que ela não venha a existir, porque não faria sentido a empresa pagar uma multa, colaborar com o poder público e ainda ficar sujeito a uma ação de improbidade onde vão se rediscutir os mesmos fatos. Isso está acontecendo. E da mesma forma em relação ao Tribunal de Contas, que também poderia aplicar punições à empresa. É curioso que este ano mesmo, dentro da lei de mediação, não sei se todos sabem isso, artigo 36 da nova lei de mediação, que é a lei 13.140, tem um dispositivo específico da possibilidade de acordo de mediação em ação de improbidade. A ação de improbidade que foi editada em 1992 sempre teve, por parte da doutrina, uma não aceitação da transação em relação à questão da ilegalidade ali rompida. E aí, quando o sistema todo evolui para um pilar onde a delação premiada e o acordo de leniência fazem parte do sistema de corrupção, teríamos que trazer também a ação de improbidade para essa possibilidade de composição amigável a partir de um ato de vontade do punido. E isso foi feito de forma, vamos dizer, não muito direta, pela lei de mediação, a lei 13.140, e hoje a CGU e o próprio Ministério Público aceitam essa posição de encerrar a ação de improbidade por meio de um único acordo de leniência. Então, essa é uma outra provocação que eu gostaria de trazê-los. E, por fim, já finalizando, tem um outro ponto que também sempre me chama a atenção, que está, inclusive, nas medidas que o Ministério Público Federal promoveu para o aprimoramento do sistema de combate à corrupção, e está também nas metas do ENCLA, que é o Encontro Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é a criação de varas especializadas e turmas em tribunais. Nós temos hoje um anseio da sociedade que esses casos se resolvam, nós temos uma necessidade, por lado da iniciativa privada, que haja uma estabilização da vida empresarial, para que a empresa saiba o tamanho da sua punição, e uma resposta que o Judiciário, o Sistema de Justiça, o Ministério Público poderia dar a agilização em torno disso na criação de varas especializadas e turmas especializadas, como está já mencionado, tanto na reforma proposta pelo Ministério Público quanto pelo ENCLA. Então, doutor Fernando Mendes, agradeço de novo, fico à disposição aqui pessoalmente, por e-mail, nesse assunto. E, de novo, reforço que, na minha visão, estamos caminhando para um país melhor, com mais transparência e legalidade,
a partir de uma iniciativa que foi dada pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia, por todo o aparelho de justiça que é protagonista dessa mudança. Doutor Luciano, nós agradecemos também a sua ajuda, a sua colaboração na discussão desse tema. Como no painel anterior, é importante, né, o Pier Paulo e você agora unir essa parte, além da parte acadêmica, técnica, mas o conhecimento prático, a atuação como advogado. Essa atuação prática traz elementos que enriquecem debates como esse que nós nos propusemos a fazer. Eu não sei se o doutor Paulo gostaria de fazer algum comentário sobre essas ponderações que o doutor Luciano trouxe. Estou contemplado. Então, nós teríamos aqui, na verdade, né, se fosse possível, prolongar essa discussão, esses temas, essas provocações, essas pontuações são pertinentes. Essa questão, por exemplo, da possibilidade da mediação e do acordo de leniência nas ações de improbidade. O próprio Dr. Pier Paulo, na palestra dele, fez essa referência da extensão da delação premiada em relação às ações de improbidade, que dentro de um sistema de combate não tem como se excluir determinada, né? Eu acho que, embora a lei tenha referido isso de maneira indireta, mas o sistema jurídico permite essa construção, e é uma questão aí que fica em aberto. Da mesma forma que eu fiz no painel anterior, nós não vamos abrir aqui a perguntas, em razão já do horário, nós acabamos atrasando um pouco o começo, mas as perguntas, dúvidas que quiserem encaminhar para a JuFesp, aí pela Patrícia, pela Virgínia, nós vamos tentar depois passar para os palestrantes, vamos tentar produzir um material sobre esse evento, né? A ideia também é que isso fique disponibilizado em vídeo no site da JuFesp. Então, nas próximas semanas aí, talvez esse material já esteja disponível para quem não pôde vir, ou quem tiver interesse em aprofundar o tema, poder ter esse acesso, né? Democratizar, inclusive, esse tipo de informação. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, né? Ressalto aqui a importância do apoio que os nossos colaboradores têm feito, a confiança, né, de apoiar a JuFesp, o Centro de Estudos, na pessoa aí do José Carlos Francisco, que é o nosso coordenador, que permitem que eventos como esse sejam realizados. Amanhã nós prosseguiremos na parte da manhã também, com mais dois painéis. O Dr. Nino Toldo, que está aqui, vai presidir a mesa, e o Dr. José Carlos também vai fazer o encerramento. Então, eu declaro encerrado os trabalhos de hoje. Agradeço mais uma vez ao Dr. Paulo Fontes, Dr. Luciano, e a todos muito obrigado.